Olá, Thaís, boa noite. Oi, Aimee. Doutor Ricardo, boa noite. Ah, voltou. Oi, Oi, Ricardo, boa tudo noite, bem? tudo bem? Tudo bem? Eu estou bem, e você? Estou bem também, obrigado. Apesar da Então tá bom, clausura, né? é o jeito. É, Ricardo, mas você tá me ouvindo direitinho? Tá me vendo direitinho? tô te vendo bem. Tá? Então Bem? tá bom. Para mim, você tá travando um pouquinho, Ah, tá? Se por um acaso travar alguma coisa, eu peço para você, por favor, para você conectar o 3G e sair do Wi-Fi, tá, tudo tá bem? bom? Eu não Joia. sou técnico, Ricardo, só tá eu e ela. Não, oi? tem gente... Só tá eu e ela? Ou tem gente vendo a É, gente? já temos aí 5 pessoas para Aham, assistir a gente aí. ok. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. E para aproveitar esse tempinho que a gente tem aí enquanto o pessoal entra, oi, gente, boa noite. Para quem eu não dei boa noite ainda, Vanilda, Soraya, Ana Júlia, Maria Aparecida, Lari, boa noite. Esperando a volta aí do Dr. Ricardo Melo. Espero que vocês curtam aí a nossa live de hoje, viu? Boa noite. Ricardo. Olá. Olá, voltamos. Oi. Boa noite. Boa noite de novo, Ricardo. Então, o que eu estava falando aqui, E olá. Ricardo, era agradecendo você aí por ter arrumado um tempinho para vir trocar essas ideias com a gente, esse bate-papo. Eu sei que a sua agenda aí está lotadíssima, mas você conseguiu arrumar um tempinho aí. Eu agradeço de coração, viu? Pô, eu também. Eu fiquei muito feliz com o teu convite, né? Além, já sou seu aluno, já trabalha fisicamente na sua academia, no seu espaço. Para mim foi uma alegria muito grande viver. Tenho por você muito carinho. Ah, muito obrigada. E eu por você, viu? Fiquei, fiquei lisonjeado com o convite. Ah, mas não tinha outra pessoa melhor para falar do assunto do que você, Ricardo. Não, não, Pode ter certeza disso. obrigado. Ricardo, então, obrigada mesmo. E eu já te conheço, né? Como você mesmo já adiantou aí, você é um dos nossos clientes e amigos lá da Academia Projeto Vida. E eu queria que você se apresentasse, porque tem gente de outras cidades aqui, e eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história. Então, bom, meu nome é Ricardo Melo, sou médico, me formei na cidade do Rio de Janeiro em 86, né?
De lá para cá, eu vim para Itajubá, né? Eu conheci Itajubá assim que me formei, vim para cá, já com um diagnóstico de HIV/AIDS, né? Aqui iniciei minha vida profissional, criei uma ONG, né? Que é o Grupo SOS AIDS, onde a gente trabalha com os portadores de AIDS e suas famílias, simpatizantes pela causa, ao enfrentamento à epidemia, né? Que foi também uma pandemia, né? O que a gente já está vivendo hoje. Eu vim de lá, né? E aqui também a gente teve aí, eu tive a oportunidade de participar da formação e fundação do CAP, que é o Centro de Assistência e Prevenção em DST HIV/AIDS, uma referência no estado, né? E uma referência aqui na nossa região, porque todos os municípios próximos tratam HIV/AIDS aqui no município de Itajubá, né? Então, essa seria a minha história como médico, né? A questão política foi o caminhar, foi consequência. Mas como médico, essa é a minha trajetória. E até hoje, né? Eu trabalho ainda com esse segmento. Legal. Ô, Ricardo, e para trocar esse bate-papo com você, esse jogo de palavras aqui, eu fui estudar um pouquinho, né? E algumas pessoas me mandaram algumas perguntas para que eu pudesse fazer para você. E, primeiramente, eu queria entender um pouquinho do porquê que mudou a nomenclatura de DST para IST agora, né? Por que disso? Então, o termo DST, ele mudou a nomenclatura para infecção sexualmente transmissível, até porque ela destaca mais, né, uma pessoa, né, ter uma doença e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas, né? Então, esse foi o motivo de se mudar essa nomenclatura, que já perpetuava há muito tempo, né? E o Ministério da Saúde achou melhor trocar, então, a nomenclatura para tentar, assim, chamar um pouco mais a atenção, esclarecer também as pessoas, né? Que uma infecção, você pode não apresentar sinais e sintomas, mas você tem e transmite a doença, né? Então, esse a explicação que se dá para esse questionamento que as pessoas têm dúvida. Mas, na verdade, é a mesma coisa, né? Ela só muda o sentido, a maneira como ela se apresenta, e com isso ela consegue destacar mais essa possibilidade da pessoa estar doente e estar infectando outras pessoas. Tá, então, qual que seria a definição para IST? Infecção sexualmente transmissíveis. Antes era doenças sexualmente transmissíveis, agora a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, né? E, Ricardo, quais são os sintomas mais comuns das ISTs? Bom, eu primeiro só queria destacar uma coisa assim para poder chamar a atenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde e a UNAIDS, nós temos aproximadamente 1 milhão de pessoas que contraem infecções sexualmente transmissíveis por dia. Dessas 1 milhão de pessoas infectadas, nós temos em torno de 357 milhões de pessoas que contraíram clamídia, gonorreia, tricomoníase e sífilis. Gonorreia e sífilis são doenças 2.000 anos antes de Cristo. E até hoje elas nos causam bastante transtornos. A própria sífilis, na década de 60, ela já estava totalmente... tinha desaparecido, né? Nós já tínhamos tido o controle sobre a doença, um tratamento fácil, um diagnóstico fácil, um tratamento, inclusive, barato, isso na década de 60. Com o advento da AIDS, na década de 80, ela veio com todo vapor. Nós temos aproximadamente hoje 30 milhões de pessoas no mundo com sífilis. Dessas 30 milhões, 70% delas está na América Latina, né? O Brasil tem aí mais ou menos desses 70, 11 milhões de casos. Ou seja, América Latina com 11 milhões de casos, o Brasil aproximadamente de 70%, ele tem aí 3,5 a 4 milhões de casos de sífilis por ano, né? Isso é uma porta de entrada para a AIDS, é uma doença que se apresenta com uma ulceração, né? E isso é uma porta de entrada. É bastante grave e ela veio para aumentar mais ainda os casos de AIDS, e certamente é uma doença que, quando não tratada, ela também pode ser letal.
Então, E os assim, sintomas, e os qual sintomas seriam os relacionados sintomas? são diversos, né? Cada doença tem a sua especificidade, né? A gonorreia por secreção esverdeada, a clamídia com uma secreção mais esbranquiçada, né? Tricomoníase, ela se apresenta muito com um prurido intenso, né? E com coceira, prurido muito grande, uma secreção extremamente amarelada, esverdeada, com sinais de infecção. A sífilis com ulcerações, são feridas abertas, né? Que são chamadas de cancro, tanto no cancro duro quanto no cancro mole da sífilis, e no cancro mole nós temos essas manifestações, né? As verrugas, o HPV, né? Que são verrugas e se tornam muito inconvenientes, tanto para o homem quanto para a mulher, são extremamente infectantes, nós temos aí possibilidades de câncer, né? Só para você ter ideia, 1.000 homens têm o pênis amputado por ano no Brasil, Nossa. né? 40% está relacionados a HPV, é um câncer. Hoje nós temos vacina, né? As mães têm muito receio de levar seus filhos, suas filhas adolescentes para vacinar. Acha que com isso está estimulando a relação sexual. Muito pelo contrário, ela está protegendo quem ela ama. Essa é a obrigação de toda mãe, né? Preparar o filho para o mundo, para a vida, né? E adolescentes vão ter relações sexuais, mas como seus pais tiveram, né? Se não forem bem orientados, não só com a família, com a escola, eles acabam aí trazendo para si grandes transtornos, né, podendo chegar até a doença mais letal, como o HIV/AIDS. Nós temos 36, milhões de pessoas com AIDS no mundo. No Brasil, hoje, por ano, nós temos 50 mil casos de HIV/AIDS, né, que também é uma DST. E aproximadamente 15 mil pessoas morrem, jovens, né? Principalmente jovens. A UNAIDS, a Organização Mundial de Saúde, fez o seu boletim, ela nos traz números que nos espantam. Por exemplo, jovens adolescentes de 15 a 19 anos morreram em 2017, 130 mil jovens de 15 a 19 anos vítimas de AIDS. E 430 mil, isso no mesmo ano, em 2017, contraíram o vírus HIV/AIDS. Jovens de 15 a 19 anos, adolescentes quase ainda crianças. Então, a informação, a desinformação, certamente a opressão faz com que esses jovens, muitas das vezes, ficam desorientados, sem muita orientação e ficam mais vulneráveis. São presas fáceis. E as meninas, né, até por toda a condição de esse status de inferioridade das mulheres, isso acontece muito não só na América Latina, Brasil, como também na Europa, onde as mulheres elas perdem muito a possibilidade de negociar o sexo protegido, né? Elas perdem muito essa possibilidade e estão cada vez mais vulneráveis. Esse número nos espanta, mas são mais do sexo feminino, meninas. Olha, e interessante que em pleno todo mundo, a maioria das pessoas aí tem acesso à internet e ainda ter esses casos tão grandes assim, né? Esse número tão grande de pessoas. Então, nós temos aí hoje 35 anos de epidemia, né? Eu falo de uma época em que eu costumo brincar, né? Poxa, eu vim do Holocausto da AIDS, né? Do inferno dela. E como dizia Cazuza, eu vi a cara da morte, ela estava viva, né? Eu estou falando da década de 80, meados da década de 80, 86, 87, era o holocausto da AIDS, né? Ela se tornou uma pandemia porque atingiu boa parte dos países do mundo, né? Só que encontrava as pessoas já foram pegas de surpresa, já infectadas, né? Hoje a gente avançou muito. Hoje a perspectiva de vida de uma pessoa com AIDS é em torno de 50 anos, perdão, né? E com grandes possibilidades de não morrer de AIDS, né? É mais fácil hoje, eu que sou um paciente tratado, vinha morrer de comorbidades, diabetes, hipertensão, Sim. as doenças cardiovasculares, Doenças né? Mas o associadas, HIV/AIDS né? já é bem controlado, mas não tem cura, é uma doença letal que ainda mata 15 mil pessoas por ano no Brasil. Ricardo, como que é feito o diagnóstico disso? Se eu percebo alguma coisa no meu corpo de diferente, aonde eu devo procurar? Como que deve funcionar esse lado agora? Bom,
No Brasil inteiro são distribuídos SAIs, né, que é Serviços Ambulatoriais Especializados. É uma estratégia de política, uma política pública do Ministério da Saúde, né, voltadas para IST, HIV/AIDS. Isso acontece no Brasil todo, é descentralizado os testes de AIDS. Qualquer unidade básica de saúde, na unidade primária de saúde, você já consegue fazer um teste de HIV. E o mais importante, quando você faz um teste de HIV, ao mesmo tempo, e da mesma forma como as pessoas agora estão vendo com relação ao coronavírus, o teste rápido já é feito na sífilis, já é feito na hepatite C, B, no HIV. Então, esses centros, né, no caso de Itajubá, o CAP, ele promove o teste de HIV/AIDS gratuitamente, de forma confidencial e sigilosa, onde você pode realizar seu teste e ter o resultado em 30 minutos, não só de AIDS, como também de hepatite B, de hepatite C e de sífilis, né? Então, a gente tem todos esses recursos. E temos várias outras. A tecnologia, hoje, para a AIDS, ela avançou muito, cresceu muito. Então, a gente tem hoje bastante um leque de perspectivas de métodos em logística para a prevenção. Não só o preservativo, como a própria medicação. Um paciente de AIDS hoje, tratado por mais de 6 meses, que faça uso de antirretrovirais, ele tem aí uma condição de vida muito boa. Ele pode, numa relação sexual, ainda assim não transmitir o vírus HIV, né? Mulheres portadoras de AIDS, gestantes, elas têm hoje, quando tratadas nesses centros de referência, sendo vigiadas, elas têm aí 99% de possibilidade de terem filhos saudáveis. Portanto, evoluiu muito, né? Eu vivi para eu ver o futuro do mundo, né? Então, existe muita vida após o HIV. É bom ficar longe dele. Você sabe que você fala disso, assim, eu tenho tanto orgulho de te conhecer e poder tirar dúvidas, de perguntar sobre esse assunto para você, que você fala de uma maneira, porque quando eu fui fazer essas perguntas, ou até mesmo quando eu fui perguntar para alguns amigos se tinha alguma dúvida, para não deixar o assunto ficar tão pesado, né? Porque é um assunto sério, né? E está todo mundo meio à flor da pele, já preocupado com inúmeras questões. Eu falei assim, nossa, como fazer para não ser um assunto para chamar atenção, mas sem deixar aquele peso e conscientizar. E você fala de uma maneira que eu falo, gente, ele é luz. Ele é luz. Eu vim de uma situação difícil, né? Eu já passei por uma pandemia. Então, como eu falei, eu vi a cara da morte, ela estava viva, mas a força e a vontade de viver foi o que me impulsionou. E eu tenho a certeza, cada vez mais, o coronavírus veio para ficar que eu digo, porque ele vai mudar a vida das pessoas. A nossa vida não vai ser mais a mesma. É bom que as pessoas pensem, reflitam, né, nos seus momentos de prazer, de amor, né, e quando, na verdade, elas conseguem dizer para o outro, eu te amo, né, que é uma situação bastante complicada. Muitas das pessoas ainda não conseguiram administrar isso. Eu acho que essa experiência que nós estamos vivendo, ela vai trazer para a gente esses conceitos mudar. O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos aqui no mundo para mudar o mundo para os que vêm. Todos devem ter sua participação nesse processo evolutivo, na construção de pessoas, né? E com certeza, quando a gente consegue ter aí um caminho do bem, a gente consegue fazer com que essas pessoas acreditem mais uns aos outros, né? Tem muito para aprender, né? Nesse longo período de minha vida, com a minha experiência do HIV, nos 35 anos, eu não tenho dor por ter passado por isso, porque foi uma coisa que me trouxe grandes experiências na vida. Eu já tinha, graças a Deus, pela minha formação de família, um bom conceito de ser, de pessoa, né? E isso só me acrescentou valores. Eu me sinto muito feliz de poder ajudar pessoas, de poder fazer com que elas possam procurar o amor sem dor, que elas possam ser felizes, né? E quando eu falo do coronavírus, que eu citei ainda agora, é porque ele vai mudar muito esse conceito das pessoas, né?
As pessoas não podem ter medo de amar, né? E a AIDS trouxe isso, né? As DSTs também, mas nós temos é que ter informação e estar consciente para cuidar não só de si, como do outro. Quando a gente faz testes hoje e detecta infecções sexualmente transmissíveis, no caso também da AIDS, a gente não está tratando somente um indivíduo com a tecnologia que a gente tem, com um medicamento. Nós evoluímos muito, né? E algumas perspectivas dizem que até o ano de 2035 nós podemos erradicar a AIDS do planeta. Como até 2025, provavelmente a hepatite C estará sendo erradicada. E a gente luta porque eu também quero ver isso, né? Então a gente quer poder ver jovens, adolescentes livres, né? De terem as suas escolhas, suas buscas, serem felizes, mas se protegerem acima de tudo e proteger o outro. Você fala, eu até arrepio, viu? E você Imagina. pode ter certeza que você vai ver muito e muito disso ainda assim, vai fazer parte disso, de ajudar tantas pessoas aí. Assim espero. Olha, o médico que me deu o diagnóstico, ele disse que eu ia viver 6 meses. Isso tem 33 anos. Então, não pensei que eu iria viver o momento que a gente está vivendo, e isso é uma coisa que tem me trazido muitas, não só preocupação, como tristezas. Nós vemos tantas vidas se perderem, perdermos pessoas, né? Muitos perdendo seus entes queridos, enfim. É um momento muito difícil que nós estamos passando, e é importante que estejamos todos juntos, somos mais fortes juntos, e certamente a gente vai poder vencer esse momento, né? E poder se abraçar, se tocar e se beijar, porque não tem nada mais bacana e extraordinário na vida do que o amor, né? Então, É eu estou verdade. torcendo muito para isso. Bom demais. Ricardo, eu vou aproveitar essa mensagem aqui do Álvaro Luiz Matos. Ele escreveu assim: ainda mais nessa cultura um tanto quanto machista que existe na América Latina, onde o homem se sente no poder, ele se sente superior. A minha pergunta, a próxima pergunta, ela vai estar direcionada nisso, em relação exatamente, você falou das mulheres, né? Da maior risco com as mulheres. E hoje em dia, como que uma mulher, ou até eu estou perguntando da mulher por conta desse assunto, mas a gente pode identificar no nosso parceiro alguma IST, ou até a forma de falar não, né? Porque agora a gente está isolado, está todo mundo em casa, então você observava, não, não dá, porque realmente as mulheres aceitam muito, né? Ah, eu não vou falar porque senão ele vai desconfiar de mim, ele vai achar que eu estou traindo, por que que eu vou pedir para o meu marido usar preservativo agora, se ele nunca usou? O que que você pode falar para a gente nesse caso? Bom, é realmente uma pergunta interessante, Vivi. As mulheres, elas são muito vulneráveis hoje na epidemia, né? O Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo. E muitas dessas mulheres são mortas em nome do amor. Não só mulheres, como negros, né? Como homossexuais, né? Mas as mulheres, elas infelizmente têm sido grandes vítimas de toda essa cultura machista, retrógrada que a gente vê. Isso acontece em vários países da Europa também, né? Então, o que a gente vê é que a mulher perde o seu poder de negociação, ela não diz não ao parceiro porque ela tem medo de perdê-lo, portanto, digam não sempre aos parceiros que quiserem insistir em relações sexuais sem preservativo. Né? Quem não ama a si, não ama o próximo. Né? Então, quem se protege é você. Né? É melhor perder esse traste do que perder a vida. Né? E desconfiem de pessoas que têm esse discurso. São pessoas que geralmente não têm a prática do uso do preservativo. Né? Elas subestimam essa possibilidade. Adolescentes, principalmente, perderam o medo. Né? Estão se atirando à busca de curiosidades que têm, né? de informações sexuais levadas a elas de forma muito distorcidas, né? E a gente, quando propaga a prevenção, a gente fala também do resgate do amor,
né? Lembrar que as araras são monogâmicas. Seres humanos não são monogâmicos, mas as araras são. Elas escolhem. As maritacas, a gente vê muito aqui na região, elas sempre umas juntinhas às outras, né? Quando perde o parceiro, elas não mais se envolvem, não têm mais relação afetiva. Nós, seres humanos, temos a capacidade de transformar conceitos, né? E de ter também uma outra oportunidade de afeto, né? Então, isso é diferente. Mas deveríamos aprender um pouco com elas nessa questão do afeto. Eu costumo dizer que genitálias são todas iguais. Elas mudam a forma, a cor e o tamanho, né? Mas a dinâmica da relação sexual é uma coisa que é muito buscada e deveria ser sempre baseada em afeto, não só numa atração física. Ela pode até ocorrer, né? Mas o afeto, ela vem com respeito, vem com amor. Isso é a grande prevenção da AIDS, né? E das DSTs, né? Caso contrário, o preservativo ainda é o nosso grande argumento, é a nossa grande vacina, né? Como hoje o isolamento social, né? E seria hoje também a nossa vacina. É mais ou menos isso, né? Ela está muito relacionada com esse momento. As pessoas estão estressadas, nervosas, pensando muito, talvez, jogando essas ansiedades, essas angústias em relações sexuais, né? O momento, às vezes, não é muito propenso para isso. Muitas pessoas se encontram em momentos de tristezas, de angústias, enfim, mas também para casais, né? Casais monogâmicos, casais que estão juntos e que têm a credibilidade um no outro e o respeito, eles são mais livres, né? Nesse momento. Agora, esse momento é um momento de isolamento mesmo, né? Quando eu estou tentando fazer uma analogia com relação também ao HIV/AIDS, né? E a gente vê que as pessoas às vezes ficam muito vulneráveis por conta desse estresse. Sim. E Ricardo, as camisinhas, os preservativos, tanto o feminino quanto o masculino, a gente consegue no posto de saúde também, né? Sim, a rede pública, ela faz essa disponibilização do preservativo. Nós não estamos distribuindo, estamos disponibilizando. As pessoas têm que ter a responsabilidade de se proteger, de buscar os insumos que lhe convém, né? Você escolhe a forma como você vai se prevenir. Tem outras formas, né? Cirúrgica, como o caso da a circuncisão, onde a gente vê hoje uma grande possibilidade, inclusive, da redução do câncer de pênis, né? Que 40% dos cânceres de pênis está ligado ao HPV, o uso de preservativo evita que isso ocorra. A vacina do HPV, que as mães devem vacinar, era de 9 a 11 anos, né? Está se aumentando a faixa etária porque está tendo um buraco muito grande, né? Muitos desses adolescentes não estão vacinados. Lembrando que o HPV tem quase 100 subtipos virais, sendo os 20 deles primários, os primeiros 20 tipos, são extremamente oncogênicos, causam câncer, né? Colo de útero, no pênis, no ânus, enfim, na orofaringe, em todas as possibilidades em que acontece o contato da relação sexual, né? Então, também é uma forma de se prevenir a uma doença tão desagradável e que leva muitas pessoas a situação bastante desagradáveis, inclusive como o próprio câncer de colo de útero, né? Que pode também ser fatal, quando não tratado e diagnosticado precocemente. Ô, Ricardo, outra pergunta que me pediram para eu fazer aqui, até se é mito que o preservativo ele tira a sensibilidade do ato sexual. Não, olha, você tem ali uma barreira, é um látex, né? É evidente que ele tende a diminuir esse contato, o atrito com receptores, né? Que fazem com que venha o orgasmo, né? E posteriormente a ejaculação e o prazer se completa, o ato se completa em si. Esse preservativo, ele cria, assim, uma barreira, mas ele não tira totalmente a sensibilidade, né? Mesmo porque o sexo ele tem muito a ver com o momento, né? De sentimentos, né? Em que as pessoas ali, elas podem estar mais livres
né? Eu quero dizer o seguinte, seria muito bom que você escolhesse um parceiro e uma parceira somente entre si, tivessem relações sexuais, né? Não precisando ter outras pessoas envolvidas na sua relação, ou você buscar outras pessoas, né? Você pode criar com essa pessoa uma dinâmica sexual muito interessante e ter com ela uma vida sexual muito longa, criativa, né? Você traz para ela encantos, você traz para ela momentos em que as duas pessoas se realizam uma com outra da forma de criar suas fantasias, o seu lado erótico, de forma bem livre. Eu acho que é mito, né? Ele não é totalmente, né? Mas eu digo mito porque a gente vê. E muitas hoje pessoas usam preservativo, atingem o seu momento de prazer de forma plena, com orgasmo, ejaculação, com o próprio preservativo. Ele também promove essa possibilidade, né? Além de ser muito mais seguro. Você relaxa. Muitas pessoas hoje, em relações sexuais, quando irresponsavelmente não usam o preservativo, porque naquele momento pintou o desejo, pintou o tesão, né? E você estava chapado. Chapado e drogado é um sexo meio sem graça, né? Você está alegrinho, tudo bem, né? Você consegue ter ele de uma forma que a dinâmica não fica chata e não se interrompe. Ela consegue ter uma continuidade ali por sentimentos e você atingir o seu objetivo. Então, eu acho que isso aí é muito de empatia, né? É muito de você estar em mesma sintonia com a pessoa e descobrir todos os cantos, né? Todos os lugares, né? E ela pode estar mais perto de você e você se sentir mais realizada com o seu parceiro ou sua parceira. É importante o cuidado em todos os sentidos. O parceiro tem que estar sempre atento em perceber o prazer do outro, né? Eu vou te dar um exemplo, já que estamos falando sobre isso. As mulheres, elas são múltiplas no orgasmo, né? Elas têm mais do que um momento. Os homens, eles têm um único, solitário, humilde, isolado orgasmo que pode durar 30 segundos ou 15. Ou, de repente, ele chega perto e ele é precoce. Já foi. Entendeu? Então, as mulheres são as donas da bola. Muitas das vezes ela tem 1, 2, 3, 4. No quinto ela pergunta, acabou, meu bem? Ele está lá, vamos tomar um copo d'água? Vou tomar um banho? Então, as mulheres estão muito fortes, estão acima dos homens mais evoluidamente, com certeza, são donas da bola. Tem que saber conduzir. Não, digam não aos parceiros quando quiserem insistirem em relações sexuais, principalmente pessoas que não é da sua convivência. O casamento não confere imunidade a ninguém, né? Porque ele se estabelece entre pessoas situações e se comprometem até, eu acho muito legal quando o casal, os dois procuram fazer o teste, né? E podem sim ter relações sexuais sem preservativo se assim tiverem consciência que são responsáveis pela vida do outro também, né? E isso traz um critério bacana de confiança, a relação fica mais tranquila. Muitas das vezes, a tensão na relação sexual é de satisfazer o outro, né? E você esquece muitas vezes de você nisso. É mútuo, tem que ser recíproco de ambas as partes. Com certeza. E Ricardo, a outra pergunta aqui seria: sexo oral apresenta menor risco de contaminação do que o sexo com penetração? Olha, nós estamos falando de forma bem aberta. Tem que ser, né? Não dá para falar de HIV/AIDS e de sexo se eu ficar tentando usar palavras que... Dentro da escala de transmissibilidade do HIV, né, e outras DSTs e ISTs, você tem o sexo anal como maior intercurso para a possibilidade da transmissão do vírus HIV, lembrando que a ampola retal ela é estreita, ela não é vascularizada, né? Ela, por ser, ela não é, aliás, lubrificada, ela é intensamente vascularizada e o atrito na fricção promove o sangramento. O vírus não só sai pelo meato retal, a infecção ocorre por escoriações, tanto do prepúcio, que é a pele que cobre todo o corpo peniano,
quanto as camadas internas da cúpula vaginal. É dessa forma que muitas das vezes acontece a transmissão. Isso também ocorre quando é o sexo vaginal. Porém, o sexo anal, por ser um canal mais estreito, mais vascularizado e não lubrificado, ele aumenta essa porta de entrada para infecções como DST e HIV. O sexo vaginal, ainda menos, lembrando que o receptivo, né, é aquele que está recebendo material biológico, tem mais chance de se infectar, e aí sim a cúpula vaginal, nesse momento, sem preservativo, ela está também tendo vulnerabilidade. O sexo oral, ele também transmite o HIV e outras DSTs. Agora, pensa bem, no caso da AIDS, quando você escova os dentes, passa fio dental, você sangra, você faz portas de entrada, e em contato com secreções de portadores, tanto homem quanto mulher, você teria contato com o vírus e certamente a transmissão ocorreria, né? O HPV pode acontecer na orofaringe, você ter contato direto pelo sexo oral, como também a blenorragia, que é, no caso, a gonorreia, né? Como também nos olhos, como na cavidade oral, anal, vaginal e peniana, né? Ela acontece de uma forma muito variada, né? E com suas variantes. Muito O bom. sexo oral, ele pode sim trazer a possibilidade da infecção. É menos, mas ele traz. E, se não possível, evitar sempre ejaculações, né? E a gente estava falando, Ricardo, tanto da pandemia, né? Quando surgiu aí o HIV/AIDS aí. E agora, trazendo um pouco mesmo para essa pandemia agora do coronavírus, como que a pandemia ela pode influenciar na transmissão, né? Influenciar de forma negativa na transmissão das ISTs? Como que você pode ver isso? Olha, eu vou fazer uma brincadeira, tá? Mas olha aqui, só para concluir a última pergunta, quando a gente fala de sexo oral evitando ejaculação, mesmo não tendo ejaculação, muitos dos homens, eles promovem a secreçãozinha, excretam uma secreçãozinha transparente, né? Essa secreção ela acontece muitas vezes antes da ejaculação e ela também possui o vírus HIV, tá? Como também hepatite B, C e a própria cúpula vaginal também, a sua secreção vaginal. Olha, o impacto da pandemia com a relação ao HIV, ela cria uma barreira, ela causa isolamento, né? As pessoas vão ter menos contato, elas vão estar menos juntas, portanto, nós vamos ter menos transmissão. O paciente HIV positivo, nós vimos poucos casos. Eu vi até agora um caso de um paciente HIV. Aliás, existem alguns estudos de medicamentos antirretrovirais que poderiam estar atuando também no COVID. Isso são estudos, né? Como também ouvi dizer que pacientes com HIV não contrariam o vírus, o coronavírus. Isso aí não me parece muito lógico, né? Independente disso, você pode também contrair. Nós não temos tantos estudos ainda, é uma doença nova e as pessoas, e os cientistas, as pessoas que estão voltadas para esse estudo, ainda têm muita resistência, muita cautela em poder fechar alguns protocolos, né, principalmente de medicamentos. O AZT, que é o medicamento para a AIDS, ele foi estudado, engavetado, em 74, ele foi trazido para o tratamento de AIDS, porque ele no tratamento de câncer não teve sucesso, né? E no HIV/AIDS foi um grande sucesso. Nós estamos discutindo aí alguns medicamentos, né? A hidroxicloroquina, alguns infernicidas, outros medicamentos, o próprio antirretrovirais. Eu acho que esse seria a analogia que a gente poderia estar fazendo, né? Ela não traz assim a gente não tem estudos ainda que digam que os pacientes HIV, por termos baixa de imunidade, evidente, estamos mais vulneráveis, né? Mas a gente não está vendo ainda nesse segmento muitos relatos, né? Talvez até porque estejam se protegendo mais, não contraindo assim o vírus
do coronavírus, né? As pessoas acham que o paciente HIV está protegido. Isso aí ainda não, não é. Seria bom também, né? Mas não chegamos a isso. Hoje o paciente HIV ele vive muito bem. E os pacientes, infelizmente, com muitas perdas, nós perdemos muitas pessoas com AIDS. Morreram mais de 50 milhões de pessoas no mundo com AIDS, né? E o coronavírus, ele está aí numa escala muito grande de letalidade, né? Então a gente percebe que muitas coisas ainda vão mudar, a gente vai ter mais conhecimento dele, saber lidar melhor com ele, como nós aprendemos hoje também com o HIV, que já passou o H1N1, o viário, né? A suína, todas essas patologias. Eu acredito que não seja a última. Outras virão, né? Aí no decorrer do tempo, por tudo que acontece no mundo. Mas eu acho que nós vamos viver momentos bastante felizes em breve, se conseguirmos controlar esse avanço dessa doença que tem nos trazido bastante tristeza. Eu não sei se deu para me entender. Com Deu relação sim. à questão. Esse seria o impacto. O HIV, nesse momento, as pessoas estão mais isoladas, né? Portanto, não vai haver tanta possibilidade de contatos, né? Em aglomerações, festas e lugares em que as pessoas bebem muito, perdem totalmente o seu valor crítico e ficam vulneráveis e se expõem, né? Quando surgiu essa pergunta, Ricardo, foi, pelo que eu entendi, foi exatamente pensando assim, eu tenho meu parceiro, meu marido, supostamente, e ele, você sabe que sai, que viaja muito, então que a chance dele ter se infectado, vamos dizer assim, era grande. E agora ele está dentro de casa, ou seja, a chance que eu estou tendo de estar com ele e de ter mais vezes relações sexuais com ele e me infectar também, então foi pensando nisso, para saber exatamente o que você via sobre isso. Um caminhoneiro que viaja muito, então hoje ele está mais em casa, por exemplo, então a chance de me contaminar seria ainda maior. Está nele. Se tiver dúvida, negocia o uso do preservativo. Uma mulher, para negociar o uso do preservativo num país como o nosso, ela pode ser vítima de violência doméstica. Uma mulher que apresenta hoje um corrimento e ela chega para o marido e diz que tem um corrimento, ele diz assim, mas onde você pegou isso? Né? Uma mulher, quando pede ao parceiro, você tem preservativo? Ela mais vulneráveis, mas porque elas não identificam os seus parceiros, não conhecem, às vezes está dormindo com o inimigo. Né? Por isso, o e as pessoas não fiquem tão vulneráveis. Né? Eu costumo dizer que o casamento ele não confere imunidade a ninguém. Né? Ô Você tem Ricardo, que confiar e dá acreditar. licença só um pouquinho. É que travou, o pessoal não entendeu a resposta. A sua internet travou e o pessoal não entendeu a resposta dessa última pergunta. Qual foi o momento que travou aí para me entender? Desde o começo. Ah, bom, tá, então vamos lá. Volta a pergunta, só para me pegar a meada aí da coisa. O caminho. O que eu falei foi que quando De surgiu casais que essa ficam. pergunta, foi exatamente por conta daquela questão de um marido caminhoneiro, por exemplo. Caminhoneiro é um problema sério, né? Porque ele está hoje dentro
de estatísticas grandes de HIV/AIDS. Justamente porque eles ficam muito vulneráveis, ficam muito tempo na estrada, e as coisas acontecem. Eles são muito abordados nesses caminhos, nesses postos onde eles param, por profissionais do sexo, de toda a sua variedade. Né? Então, muitas das vezes fica difícil. A parceira, quem se protege é você. Quando você não ama a si, você não ama o outro. Lógico que ela fica mais vulnerável, mas ela tem que medir esse grau de vulnerabilidade em discussão, em conversa, em diálogo com o parceiro, né? Trazendo essa consciência para dentro da relação, né? De que é importante cuidar do outro. Sim. Que estão muito juntos em casa e que está gerando o quê? Violência doméstica. Né? O quanto é difícil a relação humana. Né? Então, casais que às vezes, Nelson Rodrigues brincava muito, dizia que relações sexuais em casamento, depois de 10 anos, e se pratica 2 vezes por semana, você já está cometendo um excesso. Né? Vem a rotina e muitas das vezes ela é um leque para que essas coisas ocorram. O diálogo é fundamental. Você criar com o seu parceiro e parceira, né, não é um modelo, porque não é não é uma receita, né? Não é uma receita de bolo, mas você vai criar essa dinâmica da relação sexual de forma a entender o outro e, com certeza, encontrarem ali todos os seus cantos, os lugares que fazem essa relação se tornar, muitas das vezes, infinita e duradoura, para sempre. Né? Eu vejo casais que viveram muito tempo, né? 30, 40, 50, 60 anos. Nós tivemos agora aqui um casal que viveu 70 anos, né? E que ela veio a morrer, né? E era uma pessoa fantástica, né? E tinha um casamento de 70 anos. Dona Onofrina, né? E o doutor Rodolfo, é um casal, é um ícone de amor, é um exemplo, um espelho para todos nós de que é uma relação verdadeiramente vivida com amor. E o amor é sublime, ele é tudo, ele é maravilhoso. Realmente, eu conheço um casal também que tá, acho que os pais do Solon, também acho que 70 e poucos anos. A coisa mais linda do mundo. É possível, né? É, É, é só uma questão de. Tudo é o saber conviver, né? Entender o outro, sim, compreender. Não somos donos da razão, temos que ceder muitas das vezes, e isso faz com que as relações se tornem mais duradouras. com certeza. Ricardo, eu estou procurando aqui que tem uma questão que uma pessoa colocou aqui, ó. Aproveitando o tema, gostaria de ouvir do Dr. Ricardo falando sobre o respeito e a tolerância para com todas as crenças, ideologias e para com o próximo. Vivemos num país laico, né? E temos que respeitá-los. Todas as crenças, né? Todas as linhas religiosas, seja qual for o caminho, né, que você escolhe, você tem que sempre olhar pessoas, seres humanos. Né? O que eu não tolero é intolerância, preconceito. Esse era o projeto de Jesus. Né? O projeto de Jesus Cristo era esse. Né? A igualdade, o não preconceito e o amor ao próximo. Né? Esse é o caminho que a gente deve buscar. Tolerar, procurar entender, compreender, acolher, né? Isso nos faz, eu tenho certeza que, que Deus gosta de pessoas assim, né? Que se aproximam de pessoas e procuram entendê-las, procuram entender as suas condições de vida, sem preconceito, sem discriminação, né? E trazê-la para perto.
eu tenho certeza que Deus ama a todos de uma forma única, né? Hoje nós temos caminhos que às vezes nos fazem tortuosos se perderem, né? Mas temos que saber também estar mais perto. Jovens adolescentes hoje, muitos estão desorientados, totalmente desinformados. Nós temos aí observado índices de suicídio extremamente elevados em meio de jovens, né? O autoflagelo, se cortando por lâminas, por não se encontrarem, não estarem felizes consigo, né? Eu acho que a fé nos alimenta muito, procurar Deus nos fortalece muito, né? E com certeza tudo fica melhor, né? O amor é uma coisa sublime, ele faz a gente crescer, amadurecer e certamente construir caminhos melhores, não só para si, mas para todos que estão ao nosso redor. O meu trabalho foi muito voltado no bem, né? Eu sempre trabalhei com pessoas que traziam dor, sofrimento, desespero. Muitas dessas crianças que eu vi grávidas e que levava para São Paulo correndo, porque não tinham condições de ter as crianças nascerem aqui, não tínhamos tecnologia, hoje dão à luz a filhos sem AIDS. Isso me faz uma pessoa feliz, né? E eu tenho certeza que eu não vou sair do planeta como um idiota, porque eu tentei, né, e lutei para mudar a vida de algumas pessoas. Não foram dezenas, eu acredito que centenas de pessoas que passaram por nós conseguimos fazer com que a vida dessas pessoas fosse melhor, simplesmente porque acolhemos, né? Então, a minha defesa é pela vida, sempre. Muito lindo. Tenho certeza, ó, o pessoal gostou bastante. Obrigado, Amor ao próximo sempre. Um homem de alma linda, iluminada, ser humano ímpar, viu? O obrigado. pessoal Obrigado, gostou Vivi. muito da Obrigado sua por resposta. ter me dado essa oportunidade de estar falando com as pessoas, né? E o que eu gosto muito, minha vida é essa, né? Meu trabalho é esse, e eu fiquei muito feliz com a escolha e com o convite. Espero que em breve a gente possa estar, muito em breve, estar juntos, né? Praticando exercícios, fazendo atividades, né? E fazendo projeto para o futuro. Assim espero. E Deus salve a humanidade, todos se cuidem, se protejam, né? Respeitem o isolamento social, né? Porque a gente cuidando da gente, a gente está cuidando do outro, para que a gente possa dar tempo e se manter saudável o mais tempo possível, para que a gente possa dar estrutura, ter infraestrutura, né? Que os governos consigam dar, né? Suporte para que a gente possa ter, de uma forma bastante planejada, sair desse momento e conseguir o controle desse terrível momento que a gente está vivendo com essa patologia nova. Enfim, usem máscara, né? Fiquem em casa se possível, dentro da medida do possível, né? E sempre pensando no outro, fazendo a sua higienização, tudo aquilo que a gente já está bastante acostumado a ouvir. Se cuidem. É isso aí, Ricardo. E só para a gente finalizar, que a gente ainda tem 7 minutinhos. Opa! Eu queria Eu falo muito, hein? ver com você a última coisa em relação, além dessas lives que a gente está trazendo, né? Como que você pode ver como que a pandemia pode ajudar na conscientização do contágio das ISTs? O que você precisa? O pessoal precisa divulgar mais, falar mais aberto. O que você sugere para a gente estar falando e levando cada vez mais informação para as pessoas? Bom, o que a gente precisa definitivamente é seguir aquilo que a OMS nos preconiza como medidas de segurança para o mundo, porque são cientistas, ela é baseada em fundamentos científicos, técnicos, né? E isso é que vai nos ajudar, não só na questão da epidemia do coronavírus, como também no HIV, porque foi através da UNAIDS, da Organização Mundial de Saúde, que nós evoluímos tudo o que nós temos com relação à perspectiva de vida de portadores de AIDS hoje, né?
que certamente são os mesmos cuidados, né? E isso vai fazer com que a gente, agora, com esse distanciamento, vai evitando assim, aglomerações, muita gente junta, né? As festas, os bailes, essas coisas que fazem com que as pessoas fiquem mais vulneráveis, elas se tornem mais responsáveis, mais conscientes, e eu tenho certeza que muitas dessas pessoas vão estar vendo isso. O coronavírus, ele veio para mudar a vida, eu digo, do planeta. A nossa vida não vai ser mais a mesma após a epidemia do coronavírus, né? Eu acho que muitas dessas pessoas hoje, grandes empresários, grandes poderes, donos de muito poder, pensem mais um pouco numa sociedade, o quanto se pode contribuir para o social, o quanto nós podemos nos tornar uma sociedade mais justa, mais humana e que tem olhar ao próximo, né? Eu acho que isso mexeu com muitas pessoas e eu tenho certeza que muitas dessas pessoas hoje vão pensar diferente. E assim espero. Com certeza. E é assim que eu espero também. Ricardo, que delícia o bate-papo com você. Ó, o pessoal já tá... Quero mais, quando que é a próxima? E você sabe que o carinho enorme que eu tenho por você, você sabe que aonde eu estiver, você vai ser muito bem-vindo sempre, com muito carinho. Muito obrigado mesmo por ter arrumado um tempinho aí para falar com a gente, para passar tanta energia boa, tanta luz. E também quero agradecer o André, que eu dei maior trabalhão para ele aí. Eles me ajudaram bastante, eles estão aqui também ajudando aí. André, obrigada. Nos Obrigada, bastidores. Ricardo. Que Deus Olha, abençoe sempre, sempre, sempre com muita saúde e que você leve muita luz, ainda mais luz para todo mundo. que Deus cuide da humanidade, que salve a humanidade, né? Que todos estejam com Deus, obrigado. Que Deus nos dê força e coragem para que a gente possa continuar. Eu sou uma pessoa que me baseio muito nele. Eu costumo dizer humildemente que me sinto um discípulo. Estar com Deus é praticar Ele a todos os dias, todos os momentos de sua vida. Quando você estica o braço ao próximo, você está praticando Deus. Você pode se dizer um discípulo de Jesus. Esse era o grande projeto dele, o amor. Fica com Deus a todos. Isso aí. Ricardo, brigadão, beijo carinhoso. Eu vou fazer uma foto nossa daí, Oba! Tá bom? Fica aí. Mais uma. Ricardo, beijo carinhoso no seu coração. Obrigado. Que Fica Deus com Deus. abençoe sempre. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.